Bom, a internet ela tornou-se aí a maior destruidora dos divisores entre a realidade e a utopia. Se os filmes e os noticiários antigamente já se mostravam um problema pelo poder de influenciar uma sociedade, a internet hoje está muito pior, né? Porque ela se transformou nessa fábrica de informações, mas também de desinformações. Acredito que até mais desinformação do que informação. De profissionais, embora mais ainda charlatões. E como não falar da grande parte aí, que são os influenciadores, nada mais que ferramentas marqueteiras, uma nova versão daqueles antigos vendedores mambembes, né, que chegavam na cidade e aglomerava aquele grupo de pessoas para ver qual era a novidade, o produto mágico que curava tudo, que solucionava todos os problemas. Regra básica da nossa vida: nada se cria, tudo se transforma, tudo se copia. E os maus continuam fazendo aí suas vítimas, né? Pegando as pessoas pela ganância, pela necessidade. Daí as vítimas investem mais buscando tal sonho do que vivendo a vida. E o presente acaba se tornando aquela rotina desgastante de um futuro que se deseja. É bem provável que a realidade e a fantasia ela nunca tenham estado tão em questão como em nosso tempo. Embora desde o passado esses dois estados de existir são alvos do pensar filosófico ocidental e oriental. Aí há essa questão da confusão que é acreditar que realidade é tudo que é palpável, tudo que eu vejo, e se eu ouço, vejo e toco, isso é real. Mas para a filosofia, o palpável somente engana. Isso que se apresenta como realidade tem um grande potencial de ilusão. É necessário buscar uma soma maior de conteúdos para constatar qualquer coisa como próximo de uma verdade. A verdade mesmo, como sugeriu Platão, ela nunca vai ser alcançada. Mesmo assim, é importante que a gente busque essa verdade, por mais que não se alcance. Essa falta de discernimento é que está levando multidões a assistir coaching, influencers. Gente, esse povo tem lotado teatro, casas de shows, para ouvir o cara vender sonhos. É R$300. R$300. Em sonho da padaria você vai lucrar muito mais. Porque você pode revender, você pode botar na geladeira, chama um grupinho de amigos ali pra se confraternizar, é mais jogo. Agora você pegar R$300 pra ouvir um cara vender sonhos, não, vá assistir a peça de teatro, isso é mais barata. Os novos encantadores, né? Eles não estão despertando você e nem ninguém para a realidade. Eles estão fazendo sucesso porque eles estão vendendo ilusões. Eles vendem promessas. Eu sei que alguém pode pensar e dizer assim, mas eu conheço um amigo que hoje está bem depois de seguir o plano do cara tal. Daí, se você olhar para esse amigo, ele simplesmente está fazendo o mesmo ciclo de iludir as pessoas. É por isso que é importante a gente começar a falar do que é a razão vital que move o ser humano para a sua real potência. A fantasia do futuro ou a realidade do presente? Uma coisa é fantasia do futuro e outra coisa é futuro. Uma coisa é realidade presente, outra coisa é realidade simulada. Então uma fantasia do futuro é algo que meu presente ele não está nem um pouco caminhando para tal coisa. A pessoa me vendeu esse sonho, ele não é meu, ele cai de paraquedas, ele não condiz com o que eu estou vivendo. Mas eu quero, que é bom, é um sonho legal. Que hoje essa fábrica de ilusões pode sim ter um golpe de sorte, de repente alguém alavancado nada, mas é um caso ou outro, não é para todo mundo. Assim como o sucesso também não é para todo mundo. Sucesso numa grande dimensão, porque todo mundo tem o seu sucesso, todo mundo tem o seu nível de sucesso. A questão é se você se agrada dele ou não. Mas todo dia, gente, é um sucesso na nossa vida. Todo passo que a gente dá, sem medo, e tem uma satisfação de uma pequena realização, é um grande sucesso. Pior é aquele que dá um passo
enorme e está sempre insatisfeito. Esse cara não tem sucesso, ele tem sucesso lá de fora, mas por dentro ele é um grande fracasso. Olhar, por exemplo, a vida dos artistas do passado, quando não tinha internet e a gente realmente tinha que correr atrás das coisas de uma maneira mais difícil. Por exemplo, Elvis, os Beatles, você vai acompanhar ali que os caras eles construíram a sua fama. Eles não caíram do paraquedas do dia pra noite, todo mundo viralizou o vídeo do cara e bom, o cara explodiu. Não é assim, é um sucesso construído. Um sucesso merecedor de verdade. É por isso que hoje, com esse sucesso que pode acontecer num golpe de sorte, como um ganhar na loteria, faz com que as pessoas que estão ali dentro de um buraco, ou imagina-se que ela está em um buraco e que para ela sair, ela tem que voar. Porque um miserável desse falou que ela tem que voar. Aí a pessoa fica o quê? Gera ansiedade, crise existencial e até depressão. E para essas pessoas que ganham dinheiro assim, esses charlatões, esses salafrários marqueteiros, isso é ótimo. Por quê? Sabe o vendedor mambembe? Ele precisa que a pessoa continue tentando voar sem asa. Porque eu vou ficar igual aquele passarinho que não tem asa suficiente para voar e aí fica seguindo a mãe. Porque ela vai me ensinar a voar a qualquer momento. Então eles orientam a pessoa a sair da sua situação real e coloca ela num estado de insegurança. E aí ela, tomada pela ansiedade, ela acaba optando por decisões mais difíceis do que se ela fosse ali um passo de cada vez. Por exemplo, alguém que tem uma empresa de anos e anos, que sempre foi um sucesso, e dava muito lucro, e de repente ela começa a ter prejuízo. Por quê? Porque chegou a informatização. E agora aquela empresa começou a estar muito ultrapassada. E aí entra a crise de ansiedade para esse dono, que é o pessimismo de que a qualquer momento ele vai ter que fechar as portas. O que ele vai fazer? Ele vai recorrer à internet para ter uma solução que não seja o que a realidade está exigindo. E é exatamente o que a gente faz. A gente tenta salvar as coisas que a gente não quer mudar. Assim, encontra um mestre ricaço que diz que está fazendo muito sucesso com a empresa dele, sem um pingo de tecnologia, e que ele tem um passo a passo para quem quiser ter sucesso como ele. Daí ele vende aquele pacotão ali da magia. Então esse empresário que tem medo de investir no que ele não domina, inspirado nesse sujeito, ele vai preferir fazer uma escolha muito mais difícil do que se dá ao processo das mudanças. Ele resolve, então, ir para uma cidade do interior, onde a informatização ainda não evoluiu, e leva a sua empresa para sobreviver lá, naqueles padrões que ele domina, que ele tem segurança, e dali ele vai investir no deslocamento, em abrir empresa em outro lugar, aquele trabalho todo do zero, que vai ser só uma questão de tempo para ele descobrir que ele voou alto demais e à toa, que mais cedo ou mais tarde ele vai ter sim que encarar a realidade, atender às mudanças ou fechar as portas. E o que ele vai fazer quando ele vê que a informatização chegou lá também? E daí ele vai ficar como? Não, calma aí. Ele vai se culpar e vai voltar a correr atrás daquele vendedor de sonhos, que o cara tem sucesso. Então eu que estou errando em alguma coisa, preciso corrigir o meu erro. E a essa altura, o cara não acredita mais na sua capacidade própria de acreditar que ele pode sim aceitar as mudanças e investir em recomeçar um processo totalmente novo. Mas ele não quer jogar fora aquilo que ele domina, aquilo... Né? A gente faz isso também com relacionamentos, o medo de pular para um outro relacionamento, porque tem que começar a fase do conhecer tudo de novo. Fulano eu sei que eu brigo com ela, fulano eu brigo com ela, mas depois tá tudo bem. E a gente vai empurrando relacionamentos ruins com a barriga, né? E também comprando esses pacotes aí de relacionamento blindado, e o presente vai se perdendo nas fantasias. Então, voltando para a filosofia, Martin Heidegger, ele diz que a realidade verdadeira, ela subjaz, ou seja, ela está em repouso ou quase morta na realidade que a sociedade criou, né? Essa realidade inventada. Então, nós, indivíduos, nascemos, aprendemos, interpretamos e interagimos em uma subjetividade de um ser que desde o seu nascimento se distancia do que ele deveria ser. E aí nós vamos em direção a um ser manipulável, que Heidegger ele chama do ser aí, o ser que vai seguindo as ilusões do mundo. Platão também falava sobre a realidade, sobre essa realidade verdadeira, mais perfeita, que ela está inacessível ao homem devido às ilusões sociais. E que tudo que vivemos é uma cópia mal feita
do que verdadeiramente é e deveria ser, mas que não se manifesta, porque nós temos o medo de sair dessa segurança da caverna. Encarar a realidade necessita coragem. E a técnica do mundo moderno é manter o indivíduo inseguro dessa sua capacidade, mantê-lo na ansiedade, que é o maior empecilho do sujeito existencial hoje. A ansiedade, ela tem colocado muitas pessoas nesse lugar de tentar salvar o que não dá mais para salvar. E isso ocorre porque as redes sociais, elas vendem muitas fórmulas. Da mesma maneira que no passado a religião um dia vendeu, usando a mesma tática, de oprimir os indivíduos, jogando-os numa repulsa de encarar a realidade e amedrontá-los, de forma que quem pensasse em se lançar às mudanças reais teria um preço muito alto para pagar. Então, impulsiona-se ao apego de corrigir sonhos que não estão dando certo e repetir quantas vezes for preciso para não permitir que a pessoa acorde. Lembra daquele filme Matrix? Você recebe a oferta de 2 pílulas e a escolha. Você vê a verdade, lidar com a realidade ou continuar vivendo mentiras e correndo atrás de ilusões. E essa é a grande jogada do nosso século. Não despertar as pessoas, mas sim iludi-las com as imagens na parede das cavernas. Vender retalhos novos para pessoas remendarem suas roupas velhas. O boicote da falsa solução, mantendo o sujeito ou os sujeitos reféns de buscar remédios, ao invés de aceitar as mudanças reais. Então a ansiedade, ela faz o sujeito acreditar que andar é difícil e perigoso. Eu preciso criar asa para voar. Mas, afinal de contas, então, o que é a realidade? É fácil saber o que é a realidade. Ela é sempre aquela que a gente não quer acreditar. É aquela que a gente tem inclinação a rejeitar, porque ela desconstrói as fantasias. É o cair da cama. Ela abala todas as nossas crenças porque os tempos mudaram e aquelas estruturas não vão nos servir mais. A realidade é isso. Ela mostrar qual é a sua estrutura e o que você precisa fazer na sua estrutura. É só para quem não tem medo de encarar o que realmente é. Ora, amores são jogados fora, antes mesmo deles serem vividos, em troca de sustentar sonhos construídos numa cultura de que família tem que ser assim, que a esposa tem que ser desse jeito, o marido tem que ser de tal forma. E trabalhos são esquecidos também, porque desejou-se um retorno maior e mais rápido do que aquele outro, que ia ter uma construção lá pelo início. As pessoas querem pegar já o bonde andando. Então a realidade, ela não é imediatista, mas é presente. Então cada passo que você dá já é um sucesso muito maior do que ficar dando pulo em direção ao nada, querendo só voar. A vida é uma jornada e a gente precisa apreciar o caminho. É clichê, mas é verdade. Então tenha amor pelos fatos, como disse Nietzsche, amor fati. Tenha coragem para as decisões difíceis. O sucesso é você estar em paz com a sua jornada e sem medo de decidir o que você tem que decidir. Sucesso é você abrir os olhos, é acordar e cuidar do hoje, das mudanças, o que não dá mais para salvar, aceitar a realidade difícil, que é lidar e resolver, e parar com a infantilidade, e o sonho estava tão bom que eu vou dormir para ver se eu volto a sonhar de novo o mesmo sonho. Caiu no buraco? Você está no buraco? O fim é o início também das coisas, você não precisa dar um passo enorme para ser feliz. E eu termino aqui com a famosa frase de Carl Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então faça as pazes com a realidade. A vida não é um perfil de Instagram e nem tem fórmula mágica de mambembe virtual. Um passo de cada vez. Onde você está, coloca os pés no chão e veja o que você precisa mudar. O que não está servindo mais, joga fora, não aproveita a roupa velha. Não fica remendando, que não dá certo. Só vai aumentar os prejuízos. Então, encare a realidade. Ou toma a pílula para dormir de novo, mas sabendo que você vai viver preso a essa dependência dopaminérgica.